O que você precisa saber sobre a importância da paternidade na vida dos filhos? Nós vamos fugir do senso comum. Vamos trazer informações muito importantes hoje, como, por exemplo, a importância de você ser um bom pai para você mesmo, ou seja, benefícios comprovados cientificamente quando você é um pai presente na vida do seu filho. Você talvez já deva imaginar que a presença do pai vai trazer inúmeros benefícios para o filho. Vamos falar de cada um deles, não apenas do ponto de vista espiritual. Vamos também falar do ponto de vista de visão de mundo, ou seja, a contribuição que um pai presente pode proporcionar para a vida do seu filho e, consequentemente, para a sociedade. Vamos também apresentar e falar aqui vários subsídios muito úteis. Portanto, recomendo que você acompanhe esta aula de ponta a ponta. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a lição bíblica de adultos da CPAD, que fala sobre relacionamentos em família. Na lição de hoje, lição número 8, vamos falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Já quero de antemão, antes de apresentar a lição bíblica em si, fazer uma breve exposição de tudo aquilo que vamos demonstrar e falar sobre subsídios. Isso mesmo, conteúdos adicionais, vão ser 10 subsídios disponíveis nesta aula. A primeira delas é a situação sobre o registro de nascimento das crianças no Brasil. Uma trágica realidade e vamos expor essa informação. O segundo, um artigo científico que fez uma análise de 47 outros artigos que fala sobre os efeitos causais da ausência do pai. Ou seja, não é apenas um senso comum, não é a pessoa que está inferindo informações apenas do ponto de vista das experiências dela. Vamos muito além disso. Bem, como os pais podem ajudar na aprendizagem dos filhos? Também vamos falar um pouquinho sobre isso. Quarto elemento, impacto da presença do pai na inteligência e felicidade dos filhos. Esse é um ponto muito positivo. Uma questão que é uma provocação, o quinto elemento, a quantidade média de dias de licença parental remunerada no mundo, ou seja, não é a informação do Brasil. Tem um instituto que faz uma análise global em diversos países e apresenta essa informação. Isso pode nos dar aqui alguns elementos muito úteis para a nossa análise. Sexto elemento, quais são os benefícios de ser pai? Para quem? Para o próprio pai. Não é você o benefício do pai para com o filho, é o benefício para consigo mesmo. Sétimo elemento, qual deve ser o uso do celular e tablet para as crianças? Vamos falar um pouquinho também sobre essa temática. Oitavo subsídio, lista de desenhos animados educativos. Isso mesmo, você está estudando a lição bíblica, acompanhando talvez no formato de podcast, recomendo inclusive que você, se possível for, especificamente nessa lição bíblica, tente ver no formato do YouTube. Vão ter algumas imagens, alguns insights bem interessantes. Então vamos falar de desenhos animados que são educativos. Ou seja, você quer entreter o seu filho, mas você quer entreter com sabedoria. Então vamos falar aqui alguns elementos. Aí sim, é com base na minha experiência, tá certo? Eu já fiz esse tipo de crivo, então você vai ter uma informação aí de certa forma privilegiada e você pode partir dessa minha análise e aí você fazer sua própria análise. Nono elemento, como usar o melhor app, aplicativo de gerenciador de controle parental, ou seja, você acompanhar o que o seu filho está utilizando no tablet ou no celular. Vamos falar um pouquinho sobre ele rapidamente. E o melhor, é gratuito. Décimo e último subsídio, um bônus final, uma lista de aplicativos úteis para o aprendizado e diversão das crianças. Mas aqui essa diversão, a diversão que é com fim educacional, ou seja, a criança se diverte, aprende e aí é o melhor dos dois mundos. Vamos falar isso também. E aí sim, mais uma vez, um elemento em que eu fiz um crivo, fiz uma análise e eu adotei com o meu filho. E tem sido bastante promissor os resultados que eu tive ao utilizar estas ferramentas. Ferramentas das mais diversas áreas de conhecimento e estudo, tá certo? Então, vai ser muito interessante. Recomendo que você acompanhe a aula de ponta a ponta, porque se você abordar pelo início do vídeo ou pela metade, você vai perder aí boa parte dos subsídios, tá certo? E, obviamente, vamos tratar da própria questão da lição bíblica de hoje. Mas eu quero começar aqui com uma provocação, ou seja, quando a gente fala sobre a paternidade, a importância dele na vida dos filhos, podemos questionar que a ausência do pai, ela se dá em muitos momentos quando o pai não é tão presente na vida do filho, ou seja, ele mora na casa, mas ele não está tão presente. Só que isso é apenas uma parte do problema,
Na verdade, grande parte das crianças do Brasil já partem muito mal. Como assim já partem muito mal? Já partem sem a figura do pai. Ano passado, 2022, mais de 100 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe. Ou seja, o pai nem sequer, para emprestar o nome ao filho, ele tem esse cuidado. Quanto mais cuidado o menino, ou seja, ele não está assumindo a criança. Então isso é algo muito negativo, muito prejudicial. E uma informação que é mais alarmante ainda é que quando pegamos o histórico, porque não é apenas o ano 2022, temos diversos anos em que isso tem se repetido e chega ao número que 5 milhões e meio de crianças não têm o nome do pai em seu registro de nascimento. Então, algo muito triste e é uma realidade. Pensar que no Brasil temos em torno de 210 a 220 milhões de habitantes, 5 milhões e meio é a quantidade representativa de crianças que não têm o seu nome, né, o nome do pai na sua própria certidão de nascimento. Então, é um grupo de crianças, um grupo da sociedade que já parte muito atrás. E aí, quando a gente vai falar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, é imprescindível que pelo menos o pai tente se fazer presente e esteja presente, né? E aqui uma parte das crianças já ficam pelo caminho. Bem, na lição bíblica de hoje, vamos trabalhar com um pano de fundo de dois grandes homens de Deus, mas que não tiveram o mesmo sucesso na criação dos seus filhos. O textual da lição bíblica se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 4. E diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A verdade prática diz: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. E é isso que vamos trazer e abordar na própria lição bíblica de hoje. Temos uma série de textos bíblicos de referência. Um deles se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17, versículo 22 também, e logo após, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, também do livro de 1 Samuel. Bem, na introdução da lição bíblica, já temos aqui duas afirmações que são muito importantes. A primeira delas: o cuidado da família, em especial a educação dos filhos, exige muita dedicação, tempo, compromisso e responsabilidade. E exatamente por esses elementos que estou abordando, quanto a dedicação, tempo, compromisso e responsabilidade, você vai perceber que até mesmo a escolha de coisas que podem parecer até periféricas, como que tipo de desenho seu filho vai assistir na TV. Olha só que coisa, né? Que tipo de material ele eventualmente utiliza no tablet, no celular. Então, são decisões que vão necessitar de um estudo prévio dos pais. E a responsabilidade maior, já quero começar com essa informação aqui de cara, é que dentro da estrutura familiar, logicamente, a obrigação, a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais, homem e mulher. Mas a figura paterna, ele é a principal pessoa para o elemento de educação, de formação. Alguém até pode questionar, mas biblicamente ele é o líder da casa, é ele o maior responsável. Isso não quer dizer que a mãe e a mulher não vão contribuir, vai contribuir e é extremamente necessário, tá certo? A gente às vezes pensa que a responsabilidade é apenas da mãe, alguns vão por esse caminho, que é um tremendo de um equívoco. Bem, uma segunda afirmação que também de introdução é muito importante fazer é que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas, ou instituições educacionais. E isso é muito importante porque alguns terceirizam também a melhora ou o aprendizado daquela criança, daquele jovem, e entende que as escolas vão dar uma formação acadêmica, formação intelectual, ou seja, um aprendizado que vai servir para contribuir para a sociedade. E alguns entendem também que a igreja vai dar a formação espiritual, ensinar o que é correto, o que é equivocado, o que se evitar. E, na verdade, a pessoa responsável para isso é a própria família, os pais, tanto do ponto de vista moral, condução em sociedade, bem como também o aspecto espiritual. Então não podemos negligenciar nenhum desses dois elementos. A primeira questão que alguns podem se perguntar é: como os pais podem ajudar na aprendizagem dos filhos?
Uma delas é muito óbvia. Graças a Deus tenho implementado isso com meu filho. Toda vez antes de dormir, nós lemos um livro. Às vezes, dependendo do livro, a gente não vai ler o livro todo, né? Porque tem livros que são curtos, a gente consegue ler em uma única noite. Mas a gente lê trechos de livros, livros religiosos e livros não religiosos, ou seja, livros bíblicos e livros não bíblicos, livros de conhecimento geral. Então, o que é que isso faz e comprovadamente, cientificamente, já tem tido resultados muito satisfatórios? É que os pais que leem para os seus filhos vão ter um desempenho escolar muito melhor. Ou seja, se você quer que seu filho seja um leitor, primeiro o pai tem que ser um leitor. Então, temos tido essa prática com o meu filho. Então, é algo muito positivo e estudos científicos já provam isso, já comprovam. Então, não estou falando nenhum tipo de absurdo. Então, estatisticamente, é melhor você ler para o seu filho e o seu filho também lê, obviamente. E que tipo de material? Livros, historinhas, quadrinhos, gibis. Então, o importante é ler. E isso tem sido muito interessante para a formação dos jovens. Um segundo elemento também que é óbvio, né? Mas tem tido também resultados estatísticos que são importantes, é a questão do pai participar efetivamente na criação do filho. Como assim participar efetivamente? É aquele pai que contribui nos afazeres da própria casa, botar a mão na massa de cuidar do filho. E isso também tem proporcionado que os filhos que têm essa participação, tanto do pai, obviamente, e da mãe, eles são mais inteligentes e são mais felizes. E toda vez que eu estou falando dessas estatísticas, desses resultados, é sempre em comparação àquela família que não tem o pai tomando tais atitudes, só para deixar isso bem claro. Tá certo? Então, estatisticamente é assim que funciona. Alguém pode discordar e dizer, não, mas eu conheço uma pessoa que deu uma maior dedicação ao seu filho e o filho não é, digamos, feliz, está com problemas psicológicos, não é tão inteligente assim, como se pudesse talvez medir isso. Lógico, vai ter exceções e vai ter também pessoas e pais que não dão dedicação aos seus filhos, e os filhos são aí, digamos, minimamente saudáveis intelectualmente e quanto à questão de se dar bem, estar feliz e aí por aí vai. Então, a gente está falando aqui de elementos estatísticos, ou seja, a maioria. A gente não pode pensar que é a totalidade dos indivíduos, mas quando a gente pega um grupo que tem tal conduta e o grupo que não tem a conduta de estar presente com os filhos, o grupo daquelas crianças que tem o pai presente, eles têm o desempenho, na média, melhor do que o grupo que não teve essa participação. Então é isso que eu quero deixar bem claro nesta exposição. Existem já grandes avanços na questão de tentar identificar e falar um pouco sobre a questão da paternidade para os filhos. Tem um instituto americano que, se fôssemos traduzir para o português, uma tradução livre, seria os status dos pais no mundo. Esse instituto, ele organiza, faz estudos em grande parte dos países do mundo e tentam apresentar questões, insights, contribuições para que melhore a participação dos pais dentro das famílias. E eles já têm produzido estudos já há bastante tempo, há alguns anos. E eles emitem relatórios de tempos em tempos com alguns achados, com algumas informações, resultados de pesquisas que têm sido bastante úteis. Então, recomendo essa fonte. Coloquei o site, inclusive, na própria descrição aqui do slide, você pode acompanhar. Bem como também, deixando até bem claro, que todos os materiais que eu estou utilizando aqui, as referências para esses artigos, para essas imagens, quem está acompanhando no YouTube que eu estou apresentando, estão todos eles na descrição do podcast ou do canal do YouTube. Então, tá a descrição desse material, está disponível o link para que você possa ter acesso a esses materiais, tá certo? Bem, alguma questão importante que a gente deveria falar aqui é que essas organizações que têm crescido, elas não abordam apenas a questão, que eu poderia falar talvez assim, da família como pai e mãe, mas exclusivamente algumas abordando a questão do pai. Ou seja, isso é um avanço, porque pesquisas que começam a tratar da figura paterna é algo relativamente mais recente do que as pesquisas que falavam ou estudavam sobre a importância da mãe, tá certo? Bem, alguns achados que o próprio Instituto ele tem apresentado. Bem, um primeiro deles é o seguinte: quando os homens assumem um papel de cuidador,
Pesquisas mostram que o envolvimento do pai afeta a criança da mesma forma que o envolvimento da mãe. E isso pode surpreender alguns, porque aqui mais uma vez a questão da estatística. Ou seja, se o pai, ele de fato é um cuidador, ou seja, ele está assumindo, digamos, responsabilidades equivalentes ao que geralmente a mãe faz, né, no nosso conjunto de sociedade, principalmente no ambiente oriental e até mesmo no ocidental, a gente percebe então que o impacto tem sido equivalente. Olha que curioso. Alguém poderia pensar que a mãe teria uma prevalência, né? Mas estatisticamente não, tem sido a mesma coisa. Outra questão muito interessante. O envolvimento dos pais foi ligado a um maior desenvolvimento cognitivo e melhor desempenho na escola. Olha que interessante. Mais saúde mental para meninos e meninas e taxas menores de delinquência entre os filhos. Isso é algo muito interessante, né? Ou seja, a participação de coisas ilegais, criminosas, né, tem diminuído por causa da presença do pai como um cuidador. Outra coisa interessante também que as pesquisas apresentaram estudos em vários países mostraram também que a interação do pai é importante para o desenvolvimento da empatia e habilidades sociais de filhos e filhas. Ou seja, você está criando uma pessoa que vai viver melhor na sociedade, que vai contribuir melhor na sociedade, que vai se colocar no lugar do outro. Olha que positivo isso, né? Então a gente está indo para algo que vai além do elemento espiritual, que obviamente é muito importante. Mas temos aqui uma característica que vai ser bem pertinente. Outra informação muito curiosa. Por que eu falo curiosa? É porque existe um movimento, de certa forma, de apresentar a importância da figura do pai, né, na criação dos filhos. Só que os sistemas políticos, né, o sistema de governo praticamente de todos os países, eles privilegiam, ou talvez não vou dizer se a palavra seria privilégio, eles não permitem um maior intervalo de tempo do pai com a criança ao nascimento. O que poderíamos chamar de licença remunerada, né? Quando se trata da mulher, essa licença, em média, no mundo, é em torno de 98 dias. Já para o homem, apenas 5 dias, ou seja, não é nem uma semana, né? Então, perceba que a dedicação que o homem vai ter de tempo livre, pago pela empresa ou por um governo, para poder se dedicar ao filho, é muito menor do que o da mãe. E aí já começa a se criar, de certa forma, algumas discrepâncias. Lógico que a gente está falando aqui do período do tempo integral. Lógico que o pai, né, entende quando não está em expediente de trabalho, está em sua casa e aí está contribuindo com a criação e a formação do filho. Mas é um papel importante. Se a gente pensa como sociedade em discutir uma participação maior e melhor do pai, um exemplo, uma atitude talvez interessante seria a ampliação dessa licença paternidade, né, desse afastamento quando a criança vem a nascer. Vários países, inclusive o Brasil, têm proposto, têm discutido possibilidades de uma eventual extensão desse período, tá certo? Então é algo bem interessante e algo que o Instituto também trouxe. Agora vamos trazer aqui mais um subsídio, é muito subsídio, né? Daqui a pouco a gente vai trazer aqui elementos também da própria lição bíblica de pano de fundo que vão ser bastante úteis também, principalmente do aspecto espiritual. O subsídio agora é: quais os benefícios de ser pai para o pai? Olha só que interessante, a gente abordou aqui alguns benefícios para o filho, para os filhos, mas agora não. Quando você é um bom pai, quais são os benefícios que você como pai recebe? E aqui eu não estou falando mais uma vez de elementos espirituais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Estou falando de perspectiva mais, vamos dizer, visível, perceptível, vivenciada, que não seja do plano espiritual. Olha só que interessante. Pais que se envolvem mais na criação dos filhos são mais felizes e saudáveis. Olha, você sendo pai presente, você vai ter mais saúde. Olha que interessante. Homens que têm um envolvimento profundo com os filhos relatam que esse relacionamento é uma das mais importantes fontes de bem-estar e felicidade. E aí eu tenho vários testemunhos nesse sentido, né? Pessoas próximas que possuem esse tipo de sentimento. Algo que particularmente eu também desfruto. Bem, pais que relatam conexões próximas e não violentas com os filhos vivem mais. Ou seja, além de saúde, além de felicidade, o pai vai viver mais
por ser um bom pai, por estar presente com o filho, por não ser um pai violento, né? Tem menos problemas de saúde mental ou física, a parte física já temos mencionado, mas aqui fala sobre o aspecto mental, algo muito curioso, muito interessante. São menos propensos ao uso de drogas, quando fala de drogas é de maneira geral, inclusive o álcool, certo? Mais produtivos no trabalho e relatam ser mais felizes. Então, perceba que já tem vários estudos, vários materiais que indicam o benefício de ser pai para o próprio pai. E isso aqui pode surpreender muita gente, porque a pessoa imagina inicialmente, o próprio pai, que ele está se doando, que ele está se entregando pelo filho, ajudando, contribuindo, se desgastando, inclusive, lógico que tem um desgaste por isso, mas existe também um retorno visível, um retorno perceptível, um retorno muito bom, inclusive, para o próprio pai. Então, é um indicativo muito interessante que devemos, sim, considerar. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva da própria lição bíblica, sempre, obviamente, tentando fazer uma relação, um paralelo com o nosso momento, com a nossa realidade. Tópico 1, a paternidade dentro da família. O item 1 fala sobre a primeira família. A primeira família, obviamente, Adão e Eva, tiveram 2 filhos. E é algo curioso também, quando falamos sobre Adão e Eva, que eles tiveram filhos com comportamentos bem distintos, né? E isso é bem interessante, né? Porque muito provavelmente a estrutura de criação deve ter sido muito semelhante, mas tiveram comportamentos bem distintos. Algo que a lição bíblica fala, eu quero pensar aqui, marquei inclusive de vermelho, no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. Algo que para muitos continua sendo exatamente do mesmo jeito, certo? Inclusive não tem indicativo para ser diferente disso, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Na lição bíblica de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Eli e Samuel, 2 grandes homens de Deus, mas que os seus filhos não tiveram condutas adequadas, condizentes com o legado, com o histórico que seus pais tinham, né? Então, diz aqui que Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Item 2 do tópico 1 fala sobre a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades à criação dos filhos, né? Da criação dos filhos. Perceba que prover alimento, prover um sustento, é sim, de certa forma, você cumprir de sua responsabilidade junto com sua família, junto com seus filhos. Mas, do ponto de vista bíblico aqui apresentado, vai além. Vai em relação à questão de mostrar o caminho correto, mostrar o caminho a ser seguido. Ser um guia, um tutor, um mestre. É essa a função do pai para o filho. Item 3. Os problemas de uma paternidade ausente. E aí tem várias estatísticas, estudos inclusive que não estão aqui apresentados, mas que falam do aumento de situações de violência, principalmente aqui no Brasil, na questão de muitos jovens não terem seus pais presentes. E eles vão ter aí uma série de problemas, inclusive se envolvendo com o que já apresentamos em um dos estudos, com delinquência. Então, esse é um grave problema do pai ausente. E quando eu falo pai ausente aqui, não é o pai que desapareceu, que logicamente isso aí é ausente 100%, né? Eu estou falando daquele pai que não está cumprindo com o seu papel de ser o guia, de ser o tutor, de ser um mestre, um ensinador na vida do seu filho, certo? Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Eles são os responsáveis. Não podemos contar com a igreja e com o Estado, por exemplo, com as escolas, as instituições de ensino, para esse papel. Eles podem ser braços auxiliares, mas o braço principal, quem tem que segurar esse cajado, é sim o pai e a mãe. E, em primeiro lugar, o próprio pai. Olha que interessante que diz também a lição bíblica. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um grave problema para a família. Já temos falado um pouco sobre isso.
Também eu grifei aqui de azul, há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. Já apresentamos alguns estudos. Eu vou trazer mais um agora que vai ser um subsídio muito útil. Este artigo aqui que fala sobre os impactos causais da ausência dos pais na vida dos filhos, eles estudaram 47 outros artigos que falavam, que traziam elementos, que traziam materiais, subsídios que poderiam indicar respostas para isso, em várias medidas, em vários graus. Eles compilaram, fizeram uma análise bem exaustiva e trouxeram uma série de achados, de resultados muito legais. Quando eu falo legais, não quer dizer que a resposta é positiva, né? Chega algumas constatações que são não muito boas, mas as informações que são obtidas, elas vão ser úteis, porque vão servir de feedback para que os próprios pais possam tentar melhorar e entender aí o papel dele, o quão pode ser prejudicial para a vida do seu filho, a ausência dele. Olha só, alguns dos achados. Isso são trechos do próprio artigo. Eu pensei, se você quiser ter o acesso ao artigo na íntegra, o artigo em inglês, tem ele disponível, está o link também para a descrição do podcast, na descrição do vídeo no YouTube, e você vai se remeter ao canal do Telegram ou do Discord, e lá vai ter todos os materiais, os slides e esse artigo e mais outros materiais. Então é tudo disponível nesse ambiente. Já reforço que você não vai fazer isso agora, tá bom? Espera, assista a aula, aproveite o conteúdo. Aí sim, depois você vai lá com calma, baixa os materiais e aproveite, desfruta desse material, tá bom? Vamos lá. Existem fortes evidências de que a ausência paterna afeta negativamente o desenvolvimento socioemocional das crianças. Estes efeitos podem ser mais evidentes se a ausência paterna ocorre na primeira infância, nos primeiros anos de vida, do que na meia infância, podendo ser mais percebida nos meninos do que nas meninas. Olha que curioso, ou seja, em meninos o impacto tem sido mais significativo. Há evidências mais fracas de um efeito da ausência paterna na capacidade cognitiva dos filhos, ou seja, neles aqui diz, olha, existe um impacto, mas não tão grande no viés aí cognitivo, aprendizado, e aí vai. Segunda afirmação muito importante que esse artigo chega à conclusão: os efeitos sobre o desenvolvimento socioemocional persistem na adolescência, ou seja, não é algo que aconteceu apenas na primeira infância, vai ter reflexo na adolescência. E aí, quando acontecem problemas na adolescência, o que alguns pais falam? Que criou bem o filho, que privou ele de ter acesso a coisas negativas, mas o pai privou o filho de ter acesso a coisas negativas, seja fora de casa ou até mesmo pela internet, TV, mas foi um pai ausente. E aí o problema não foi não ter tido contato com as coisas negativas na infância, mas sim porque o pai foi ausente. Isso é determinístico? Quer deixar bem claro que não. Mas, estatisticamente, tem uma correlação sim, isso, tá bom? Aí diz o seguinte: para a qual encontramos fortes evidências de que a ausência paterna aumenta os comportamentos de riscos dos adolescentes, como fumar ou ter filhos precoces, ou seja, jovens que têm tido filhos muito novos, né? No momento que não seria nem sequer adequado biologicamente, tem tido uma relação com o quê? Com a falta da figura paterna. Alguns outros estudos que eu não estou apresentando aqui mostram uma relação muito forte de que meninas, quando não tem a figura do pai, elas procuram num namorado, num relacionamento, encontrar essa figura do pai. E aí acontecem diversos problemas, como, por exemplo, a própria questão da gravidez indesejada, no momento em que elas nem sequer estavam pensando nisso, mas corre-se o risco. E aqui eu estou falando do ponto de vista como problema de sociedade, não estou falando do ponto de vista moral, bíblico, porque do ponto de vista bíblico nós sabemos que o sexo, o relacionamento tem que ser dentro do casamento. Mas perceba que a situação é tão grave que até aquelas pessoas que são propensas a querer ter filho, mesmo que não sejam casadas, né, num relacionamento mais, digamos, aberto, mas as pessoas em tese, geralmente planejam isso. Imagina só quando vem de uma forma que está totalmente inesperada. Então imagina o baque e o problema que isso é causado na vida das famílias. Então isso é um aspecto muito importante. Outra questão também importante a mencionar é que as evidências de um efeito sobre a capacidade cognitiva dos adolescentes continuam a ser mais fracas, ou seja, o impacto emocional tem sido mais relevante do que o impacto, digamos, cognitivo, de conhecimento, de aprendizado. Mas
tem-se ainda esse impacto. Então, são coisas importantes a mencionar. Mas 2 grandes achados que a pesquisa apresenta, e aí a gente vai, por encerrar, digamos, esse artigo, mas na íntegra já está disponível no canal do Telegram ou no Discord. Vamos lá. A base de investigação que analisa os efeitos a mais longo prazo da ausência paterna nos resultados dos adultos é consideravelmente menor, ou seja, não tem tantos estudos que tentam acompanhar durante muitos anos esse comportamento, esse desfecho da vida desses jovens, né, quando ficaram adultos. Mas também aqui vemos provas mais fortes de um efeito causal na saúde mental dos adultos, sugerindo que os danos psicológicos da ausência paterna experimentados durante a gravidez persistem, ou seja, aquela pessoa que foi abandonada pelo pai ou foi um pai ausente vai trazer impactos no adulto, naquela criança quando se torna adulta. Então tem estudos indicando isso. Não tantos estudos, mas tem esse indicativo. Por último, estudos que comparam morte parental, ou seja, né, a pessoa morreu, o pai ou a mãe morreu, no caso o pai, e o divórcio, frequentemente constatam que mesmo que ambos tenham efeitos negativos sobre o bem-estar, né, algo, infelizmente, uma realidade, as estimativas do efeito do divórcio são maiores do que a da morte parental. Ou seja, o pai ausente para o filho é pior do que quando o pai morre. Olha que interessante, né? Triste isso, inclusive, né? Mas é um dado que devemos refletir. E você, pai, não passar pela sua cabeça de ser um pai ausente, de ser um pai distante do seu filho. Amar ele, estar próximo a ele e poder contribuir. Retornando para a lição bíblica em específico, no tópico 2, temos sobre tipos de paternidade. E aqui falamos de paternidade extremistas, porque são polos que não são adequados. A primeira delas aqui é a paternidade autoritária. É aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, obviamente, né, por imposição e apenas para tentar manipular os filhos, vai fazendo com que eles tenham comportamentos forçados. E aí não é o desejável. Por mais que em lições anteriores falamos sobre segredos dos grandes pais, e um deles é que o pai ele utilize da ferramenta do argumento e do sermão, mas que ele saiba usar com sabedoria, certo? Para ele não perder a mão. Mas ele tem que instruir o filho para o filho saber por que ele tem que fazer aquilo, certo? Ele tem que ter um discernimento. E não fazer apenas porque o pai mandou e sabe, qual argumento? Não, porque eu estou mandando isso, eu sou pai, você tem que fazer. Em última instância, eu até compreendo. Em última instância, né? Mas o ideal não é isso, porque isso vai ser um sério problema, porque, na verdade, o que está sendo imposto é o medo, o receio, e não a medida mais adequada. Então, no momento que ele não tiver punição ou restrição, ele pode ter um comportamento bem distante disso, né, do que seria adequado. E por último, aqui, dentro desses elementos desse tópico ainda, tem uma referência em Efésios 6,4 que fala muito bem disso que estamos abordando. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tópico 2, item 2, fala sobre a paternidade permissiva. É o oposto, o extremo oposto da que mencionamos sobre a autoritária. É aquele pai que deixa o filho à vontade, que o filho faz o que bem entende, faz o que ele quer, faça o que ele acha melhor. E o pai não reclama, deixa por isso mesmo. Ele vai dizer que a vida vai ensinar, ele vai dizer que ele vai quebrar a cara, ele vai aprender. Mas será que é esse o caminho ideal? Será que é esse o caminho? Talvez não. É instruir, orientar, e em alguns momentos sim, dar a permissão para que ele possa tomar escolhas e que possa colher inclusive as consequências delas. Mas a visão extremada não é algo positivo, obviamente. E quando fazemos uma ponte disso, junto com o que aconteceu com os filhos de Eli, a gente percebe que eles infelizmente eram irreverentes e não respeitavam as coisas de Deus, como apresenta-se em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Ou seja, o Eli tinha um aspecto, a princípio, né, de permissividade. Ou seja, deixar os filhos à vontade. E aí os filhos foram por um caminho extremamente equivocado. Ou seja, Eli, um homem de Deus, mas que tem suas falhas, e uma delas é essa. Mas eu quero já de antemão falar algo bem importante. Por mais que existam grandes homens de Deus e que eles tenham equivocado-se em algum momento na criação dos seus filhos, isso não quer dizer que o pai, ou no caso também poderia dizer a mãe, são os culpados. Não, o culpado é o próprio indivíduo que cometeu o ato. Mas a participação e a contribuição ou a não contribuição do pai e da mãe
podem sim ter influenciado significativamente. É esse o ponto que a lição talvez não fale de forma tão direta, mas é importante a gente mencionar isso, deixar isso bem claro, tá certo? Bem, no tópico 3, fala sobre o fracasso dos pais relapsos com os filhos, ou seja, exatamente aquela ideia da permissividade. Primeiro, eles foram omissos com os filhos, né? 1 Samuel 2,12 diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Olha que coisa dura. Um homem de Deus, referência para a sociedade, e o texto bíblico fala que os filhos deles não conheciam a Deus. Mas como é que pode isso? Isso aí é muito complicado, porque dá a sensação que é como se o pai não tivesse falado de Deus para o filho. Ou, se falou, o filho simplesmente desconstruiu de uma forma tão deliberada que, assim, algo assintoso, né? E o texto bíblico fez menção e destacou isso. Ainda no item 1 do tópico 3, também fala sobre alguns ministros, né? Alguns obreiros que, infelizmente, invertem a ordem da obra de Deus. Eles colocam a obra em cima ou prioritariamente em relação à família. Não, mas a obra de Deus começa exatamente na família. A primeira família, depois o que poderíamos considerar externamente que é a obra de Deus. Mas só que é uma coisa importante falar, deixar bem claro isso, para não virar desculpas. Eu não vou fazer a obra de Deus porque eu estou cuidando da minha família ainda. Não, você faz as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Não vai nessa conversa não, que senão você não vai conseguir fazer nada, tá bom? Não vamos nesse caminho não. Cuida da sua casa e cuida também da obra de Deus, certo? Vai fazendo as duas coisas. Item 2, do tópico 3. A isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne, o que efetivamente, infelizmente, aconteceu. Mais uma vez reforço, culpa de quem? Dos próprios filhos desses grandes homens de Deus, tá bom? Mas a participação dos pais parece também ter sido significativa. Item 3 do tópico 3. Tratamento inadequado. E isso aqui é uma contextualização muito importante para os nossos dias. Grifei aqui, destaquei, que não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Ou seja, por causa dele ser filho do pastor, filho do líder, ele vai ter algum benefício. Não, não é para ser assim. Bem como também, ele não é para ser cobrado de forma diferente ou mais criteriosa porque ele é o filho do pastor, o filho do líder. Não. Ele é uma pessoa separada, diferente do seu pai e da sua mãe. Então, ele tem que ser cobrado como qualquer outra pessoa, tá bom? Lógico, a cobrança para o pai, que é o líder, que é o pastor, aí sim tem que ser diferenciada, porque ele é o próprio líder, tá bom? Mas o filho, que não é o líder, não faz sentido isso, tá bom? Bem como também ele não pode ter privilégios porque ele está chegado, vamos dizer assim, ou está junto à liderança. Isso aí às vezes acontece esse tipo de pensamento equivocado quando a pessoa começa a pensar a igreja como uma questão quase que política. Aí você percebe isso na política, mas na igreja isso não é para acontecer, tá bom? Você deixa isso bem claro. Outro elemento muito importante aqui que devemos trazer como subsídio para esta aula. Qual deve ser o uso do celular e tablet para crianças? Estamos no mundo da modernidade, não tem o que discutir, já faz alguns anos isso, então não é nenhuma novidade. Muitos pais recorrem ao uso de um celular, de um tablet para uma criança. O que em si, por si só, não é problema, tá certo? Não vejo problema quanto a isso. A questão é, como se fazer isso? E aqui eu vou dar algumas informações baseadas, obviamente, com argumentos científicos, né, estudos e referenciados devidamente, é que até 2 anos de idade não é para ter contato com nenhum tipo de tela. Nenhuma criança é para ter contato com tela, tablet, celular, TV, não, nada disso. Atrapalha o desenvolvimento da criança. De 2 a 6 anos, poderia sim se utilizar apps educacionais, né, conteúdos que venham a trazer algum tipo de aprendizado, de conhecimento, algo muito positivo. A partir dos 7 anos, talvez possa já se implementar alguma coisa que seja de caráter, vamos dizer, mais de lazer. Porque tem que ter muito cuidado, não pode ser logo do início de lazer, porque você vai estar liberando, dando doses, o que chamamos de dopamina, né? Uma substância, que aí o cara vicia. E aí já vi relatos, se você for pensar, uma criança que está acostumada a um joguinho que seja puramente diversão e você mostra um joguinho que é de matemática, que é interessante, mas ele não vai dar o mesmo grau de prazer da criança que teve contato com jogos que não são tão interessantes. É a experiência minha, né? Eu peguei e utilizei como filho apenas e uso jogos educacionais, ou seja, é diversão e educacional. Aí ele tem prazer,
mas é um prazer dentro daquele ambiente em que ele está, daquele círculo. Eu não dou acesso a ele jogar qualquer aplicativo, qualquer programa. Não, não é assim. Não faz sentido. Eu tenho que pensar e unir o melhor dos dois mundos. É esse o meu raciocínio, essa é a minha visão do mundo. Então, sugiro também que os pais, obviamente, considerem essa possibilidade. Qual é o grave e o grande problema nos nossos dias? As redes sociais. Perceba que não é o celular, não é o tablet, é as redes sociais. Aí sim, vários estudos mostram que a questão da rede social cria muito aquela questão de comparação. E aí a pessoa começa a comparar, alguém é mais bonito, alguém tem um quarto melhor, alguém tem elementos diferentes, e a pessoa começa a fazer comparações e começa a se sentir muito mal. Então, o que se recomenda para muitos, e vocês podem até considerar absurdo, mas para mim não é, e mesmo antes dessas pesquisas, já dava para saber disso, é que uma criança para ter acesso a isso tem que ser quase na sua fase adulta, de 16 anos para cima. Antes disso, nem pensar. Alguém vai dizer, mas tem criança aí com 8, 9 anos que tem rede social. Primeiro que, do ponto de vista formal, se não for quase todas, mas praticamente todas, as redes sociais só poderiam criar a conta a partir de uma certa idade elevada. Alguns são 18 anos, outros 15, outros 13 anos. Mas eu desconheço de qualquer aplicativo dessas grandes redes sociais que se possa fazer uma conta com menos de 13 anos. Ou seja, quando o cara faz isso, a pessoa está fazendo, ele provavelmente está mentindo em relação à idade. Ele está adulterando a informação. Então ele está criando uma conta falsa, fingindo ter uma idade quando não tem. E mais agravante ainda, quando o pai ou a mãe tem uma conta nesses aplicativos, vou colocar um bem extremado aqui, um TikTok, e a pessoa entrega para criança pequena. Aí tem aí criança com 5, 6, 7 anos dizendo que quer ser TikToker. Aí quando você fala ele quer ser TikToker, o que é que ele quer fazer no TikTok? É dancinha. Não é o TikTok que fez algo legal. O cara que fez um alimento. Não. Não é a pessoa que fez um objeto dentro de casa. Não, ele tá uma coisa totalmente prejudicial. Então, não faz sentido isso. Então, a recomendação é, quanto mais próximo da fase adulta, melhor, tá certo? Então, essa é a recomendação. Segundo elemento que eu quero trazer aqui para vocês, dentro dessa perspectiva, quando falamos sobre o uso dessas ferramentas. É muito comum o uso de desenhos animados. Praticamente todo mundo assistia desenho animado da minha idade, né? Raríssimas exceções, na TV. Agora temos serviço de stream. Você pode escolher conteúdos, quando assistir, como assistir. E a qualidade dos desenhos, uma parte piorou significativamente. Muita violência, mas, por outro lado, surgiu muitos desenhos educacionais que são muito superiores ao que tínhamos lá atrás. Então, eu fiz já várias análises, já usei todos esses desenhos aqui para deixar isso bem claro com meu filho. Existem outros que não são tão educativos, mas que passam mensagens muito positivas e que também são altamente indicados. Mas eu vou me restringir aqui os que eu acho mais educativos, ou seja, um desenho que vai trazer benefício aí para melhorar o conhecimento do seu filho. Olha que interessante. Aí depois você pesquisa nas plataformas de stream, se você tiver acesso a alguma delas. Alguns, inclusive, estão em mais de uma. Então, o primeiro deles, os vegetais. Esse desenho aqui tem um caráter cristão, os criadores tem uma série de princípios bíblicos trabalhados dentro desse desenho. Só que num padrão de altíssima qualidade, certo? Disponível no Netflix. Dora a Aventureira. Esse aqui, assim, tem uma informação interessante. São escolhas de criação de filho, lógico, né? O pai está presente e fazer algumas escolhas, pensar, né? Instruir o filho. Todos esses desenhos que o meu filho assiste em inglês, ele não assiste nenhum desenho em português, até hoje. Desde a sua pequena infância até agora, os 7 anos que ele tem, ele assiste todos os desenhos em inglês, ele não assiste desenho em português, tá bom? Ele só assiste desenho em inglês. Então, Dora a Aventureira é um desenho que se ensina em espanhol. Então, ele está assistindo um desenho em inglês, Dora a Aventureira, em inglês, e ela ensina espanhol dentro do desenho. Então, meu filho estuda inglês e estuda espanhol assistindo esse desenho. Octonauts, um desenho bem interessante também, fala sobre animais marinhos. Então, um conhecimento bem relevante, bem legal. Pocoyo é o que talvez seja mais indicado para as crianças mais novas. Também trazem informações, são falas pequenas, faz a criança ir se acostumando. No caso, eu apliquei, né? Usei em inglês, né? Então ele começou aprendendo inglês assistindo Pocoyo. Um desenho muito interessante, talvez o principal. Talvez até para criança de 9, 10 anos pode assistir esse desenho aqui tranquilamente. O Storybots. É um desenho que fala sobre questões científicas, experimentos, fala alguns porquês, como é que funciona o vírus de uma gripe. Isso com a linguagem e um material muito legal. Então, uma dica aqui, um material que vai fazer seu filho crescer no conhecimento. Olha que interessante. Outro também,
Word Party, em português chamado de festa de palavras. Esse daqui também vai trazendo conotação de uma aplicação de uma palavra ao longo de um episódio. E é muito interessante, tem músicazinha e tal. Então, é muito interessante esse desenho. Também disponível no Netflix. Sim, o Octonauts ele tem disponível no Netflix, se não tiver enganado, e também no HBO, certo? Storybots no Netflix. Pocoyo, Netflix é que tem. Não sei se tem mais em uma outra plataforma. Bem, e a casa do Mickey Mouse, né? Ou seja, não é aquele Mickey que a gente assistia lá quando era mais novo, que tinha um pouco mais de violência. Esse Mickey aqui é um Mickey com caráter educacional. Tá, obviamente, disponível nas plataformas da Disney, Disney Plus, por aí vai. E também acho que talvez tenha em TV aberta, né? Mas aí você fica restrito ao horário e o dia que aquilo aparece. Mas são 7 desenhos animados que recomendo fortemente para que você possa considerar para que seu filho possa assistir. Então aqui são desenhos que começam a poder ser assistidos a partir de 2 anos, como Pocoyo, 3 anos, e alguns que podem se estender aqui até 10 anos, 11 anos, tranquilamente. Agora eu quero trazer aqui mais um outro subsídio para você. Como usar o melhor aplicativo de gerenciamento de uso e controle parental? Uma questão que aparece para os pais, em vários momentos, é: beleza, eu vou entregar um tablet ou um celular para o meu filho assistir numa plataforma, tal, fazer alguma coisa, um aplicativo. Vou fazer essa escolha. Mas como vou saber se ele está fazendo exatamente aquilo? Primeira coisa que seria o mais ideal: nunca entregar o seu próprio aparelho celular, que você usa para suas atividades de comunicação, até aplicativos de banco, que está cadastrado nas plataformas de aplicativo, você comprar, baixar alguma coisa, na mão do seu filho. Já começa errado por aí. Entregou, já fez errado. O ideal seria, quase todo mundo, né, com já vários anos, infelizmente ou felizmente, acaba tendo que trocar de aparelhos, por N fatores, porque o aparelho ficou defasado, ficou pouca memória. Aí se cria uma oportunidade muito ímpar. Ao invés de você vender o celular quase a preço de banana usado, ou seria interessante você pegar, formatar o celular. Olha que interessante, isso aqui é uma dica prática. Formata o celular e você cria naquele celular ou naquele tablet, que seria até talvez melhor, porque está um pouco maior, tal. Você cria, cadastra a conta infantil na Play Store, se for Android, lógico, para que seu filho possa utilizar. Quer dizer que o tablet fica na mão dele, o celular fica na mão dele direto? Não, comigo não, com meu filho não fica, fica comigo, fica na casa. E a hora eu libero em determinados horários para ele poder ter acesso. E pronto. Mas só que se por acaso eu entrego num horário e eu perco a noção de tempo. Entreguei para ele fazer meia hora e aí passa muito do tempo. Como é que eu vou conseguir impedir isso? Existe ferramenta para isso, que é exatamente o que está aparecendo nesse slide aqui, que é o Google Family Link. Ou seja, é um aplicativo do Google que permite o controle dos pais no uso dos dispositivos dos filhos. Ou seja, até aí sua adolescência, quase sua fase adulta, tem como o pai controlar o que o filho tem assistido, tem feito, quais aplicativos tem, o que é que ele tem feito nos aplicativos em geral, certo? Então isso é muito positivo. Questão de privacidade, a pessoa já não tem de qualquer maneira. Então eu me preocupo muito com a questão de privacidade, mas para isso não vai ter como. Então, na verdade, o Google apenas disponibiliza para os pais aquilo que o Google já sabe que está acontecendo. Então, só está dando margem para o pai poder fazer. Então, eu quero mostrar aqui rapidamente para você como é que faz uso dessa ferramenta. Bem, olha só. Eu estou aqui exatamente com o meu celular na minha conta de pessoa física normal, não tem nenhum problema quanto a isso. E eu tenho aqui uma conta que eu chamo chamada de filho. Por quê? Eu cadastrei meu filho aqui. Eu vou então clicar aqui nessas barrinhas aqui e eu posso clicar em adicionar criança. Olha só, então eu peguei um celular velho, formatei ele, padrão de fábrica, e vou instalar a Play Store. Só que qual conta eu vou colocar lá? Eu vou colocar a conta que eu vou criar aqui. Eu venho no meu celular e crio uma conta, adicionar criança. Aí ele pergunta: olha, você tem uma criança com um e-mail criado para essa criança? Já configurado? Sim ou não? Se você tiver, você simplesmente vai instalar essa conta com esse usuário da criança nesse celular ou nesse tablet. Caso não tenha, você vai criar aqui. Eu cliquei em sim, ele vai dizer todo o passo a passo e você vai criar uma conta. Equivalente a criar um e-mail, certo? Só que para uma criança. Ao fazer isso, você vai estar vinculando, vou voltar aqui, você vai estar vinculando essa criança no seu celular, na sua conta, a conta dos pais. Ou seja, e vai ter eu, e no caso também disponível, minha esposa também ter acesso. Então, eu e minha esposa sabemos o que meu filho pode usar. Olha que interessante. Eu posso entrar aqui onde tem 1h30, que é o que eu estabeleci como limite. Olha aqui, eu posso mexer. Ele pode usar no máximo 1h30 o tablet. Na perspectiva que eu coloquei. Horário. Eu coloquei um intervalo que de 8 da noite em diante ele já não pode mais usar.
E pela manhã só pode usar a partir das 9. Então, mesmo que ele pegue o tablet de mim escondido, ele não vai conseguir usar, certo? Bem claro isso. Liberação de apps. Olha essa opção aqui como é interessante. Dá uma visão aqui geral. Olha um dia aqui que ele chegou a utilizar. Ele fez alguns aplicativos aqui, e está o registro deles. Certo? E ao lado aqui eu posso impedir alguns aplicativos que já estão pré-instalados, inclusive vem no próprio Android. Contatos, deixei desligado. A câmera, olha que interessante, tem uma barrinha, uma setinha aqui proibindo, né? Ele não consegue. Aí aqui tem um aplicativo da Bíblia. Eu deixei permitindo que ele possa utilizar no máximo 20 minutos dentro desse aplicativo. Olha que interessante. Aí tem aqui o do xadrez, do Chess Kid. Então, ou seja, não pode jogar no máximo 25 minutos. E outros aplicativos que não faz sentido algum ele ter acesso, como Google Fotos, Google Drive, Google Meet, eu proíbo obrigatoriamente eles, então ele não consegue ter acesso. Grafogame, que ele estuda inglês e espanhol também, tem aqui ele, matemática, português, outro aplicativo de xadrez, ou seja, aplicativos de aprendizado de inglês, vários aplicativos. YouTube está bloqueado, olha que interessante. E deixei o YouTube Kids, que é um aplicativo versão Kids. Só que o YouTube Kids ainda existem muitas possibilidades lá dentro. Eu quis ser restritivo e proibir. Ele não consegue assistir o YouTube Kids dentro do tablet que ele possui. Então, perceba que eu tenho total gestão. Eu posso, inclusive, administrar o total de tempo por cada aplicativo e um total por dia. Isso é bem interessante. Restrições de conteúdo. Alguns aplicativos ou programas, o que for, eu posso restringir ainda mais. Vamos supor aqui no Google Chrome, eu bloqueei um navegador por padrão, mas quando eu resolvo desbloquear por qualquer motivo um navegador, eu apenas deixei 5 sites aprovados. Os outros estão todos bloqueados, ele não consegue acessar site nenhum. Então, quer acessar o site da Escola Biblicast, por exemplo, ele não consegue acessar. Aí vai, YouTube também, restrição de idade, coloco, apesar que eu bloqueei o YouTube totalmente já, né, por padrão. Aí vai ter configurações de conta, poderia clicar aqui, e dispositivos, no caso só tem um. Então perceba que tem várias informações. Tem aqui a localização, eu posso localizar o meu filho, se tiver com GPS, certo? Se eu entregar o celular para ele carregar para casa, para a escola, ou o que fosse, né? Que não é adequado, lógico, levar para a escola, mas se fosse para algum outro lugar, eu poderia conseguir monitorar onde ele está só com esse aplicativo aqui. Bem como também aqui temos os destaques, o que ele utilizou. Hoje ele não fez nenhum uso, certo? No tablet ainda hoje, tá bom? Então perceba que eu tenho total controle sobre isso. Pronto, dadas as informações que eu acabei de apresentar, como você tem acesso a esse aplicativo? Simplesmente baixar na Play Store Google Family Link. E você faz esse passo a passo aqui e você tem essa gestão. Tem uma série de configurações que você pode fazer. Eu apenas dei uma visão geral, um overview aqui, certo? Não é o propósito ficar explicando tutorial sobre isso. Mas tem documentação na internet, no próprio Google, ensinando como é que você pode fazer todas as configurações, ajustar, bem como também tem vídeos com maiores detalhes de como você executar. Ou seja, isso aqui é uma ferramenta gratuita. Lógico, os seus dados estão sendo monitorados pelo próprio Google, do seu filho também, mas isso já acontece na forma atual. Então você simplesmente tem acesso a uma possibilidade de maior controle. Então fica essa dica e coisa que muitos pais não sabem, e isso pode literalmente e praticamente salvar vidas. Isso é muito importante, tá bom? Agora, para finalizar, quero trazer aqui os aplicativos. Aplicativos você pode fazer exatamente o uso dentro do tablet ou do celular que vai ficar disponível para o seu filho, tá certo? Eu quero falar aqui alguns de inglês. Olha que interessante. Por que isso aqui é interessante? O filho vai aprender um novo idioma, não tem o que discutir sobre isso, né? Mondly Kids, Mainrise e Duolingo. O Mondly Kids é o mais infantil deles. É aplicado muito para criança mesmo. O Mainrise e o Duolingo é para criança e adulto. Até mais para adulto do Duolingo, mas recomendo fortemente, dá para criança usar tranquilamente. Aplicativo sobre alfabetização, tem um Silabando, muito bom ele. Tem o Gcompass. O Gcompass é uma série de brincadeiras, joguinhos educacionais, tem xadrez e vários outros dentro dele, ou seja, é um player de vários jogos. É um programa de código aberto, com contribuições de pessoas do mundo inteiro. É uma ferramenta sensacional. É um grupo de jogos ali dentro dele, certo? Uma ferramenta muito boa. Tem um aplicativo da Bíblia, o app da Bíblia para crianças. É esse o nome que você vai procurar na Play Store, tá certo? É da Life Church, a instituição que mantém isso, sem nenhuma propaganda, algo maravilhoso. O Gcompass também não tem propaganda, tá certo? Alguns desses têm propaganda, como Duolingo, Mondly Kids e Mainrise. Eles são ferramentas pagas, mas tem versões gratuitas. Temos o Chess Kid, que é jogo de xadrez. Aumenta muito o desempenho cognitivo de uma criança jogar xadrez. Então, recomendo fortemente. Esse Chess Kids aqui é muito bom. Por quê? Porque ele não permite chat. É só a criança jogando contra a criança.
Então são contas infantis jogando, não tem uma pessoa risco de conversar com um adulto, que pode ter risco de ter maiores problemas aí quanto a qualquer questão de segurança, inclusive. Tem o Stellarium, mostra planetas, satélites, algo bem legal, as crianças gostam muito. Graphogames é um programa de alfabetização que foi implementado em vários países do mundo, no Brasil existe, poucos pais sabem, mas meu filho aprendeu muito a ler, a entender, a se alfabetizar com este aplicativo, Graphogame. Muito bom ele, muito positivo. E ele é mantido pelo governo brasileiro. Interessante, né? Lógico, cada país vai mantendo, tem a estrutura de uma empresa, de uma instituição que criou, e eles traduziram e foram aplicando isso em vários países, tá bom? Outra ferramenta muito boa são os aplicativos de uma empresa, de uma instituição chamada RV Studios. Eles têm vários aplicativos infantis, todos eles sem propaganda, o que é muito positivo, e de conteúdo educacional, de matemática, de colorir, de completar palavras em inglês. Então, assim, é muito bom, muito positivo, tá certo? Adição, subtração. Recomendo fortemente que você observe as opções de aplicativos dentro da RV Studios. Não tenho nenhuma comissão, não estou ganhando nada por isso. Simplesmente porque eu estudei, pesquisei, descobri e algo muito positivo. Encerro aqui um panorama desses aplicativos que são muito úteis para os pais considerarem junto com seus filhos. E por último, conclusão, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Exatamente o que fizemos ao longo dessa lição bíblica. Inclusive falando de aplicativo de celular. Olha que interessante. Infantil, muito bom. Desenhos animados para as crianças. O que é isso? É o pai orientar o filho em algumas escolhas. Ou seja, qual desenho que é mais adequado? Por que é mais adequado? Qual aplicativo é mais adequado? Por que vai contribuir para ele? E são escolhas. Não é apenas dizer que tem que falar por favor e obrigado, com licença, que é importante, viu? Vou deixar claro. Também tem outros elementos, tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro. É o pai estar presente em todas as esferas do filho. E isso faz parte da vida do seu filho. Tá bom? O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Lógico, se você gostou desta aula, fica a recomendação fortemente. Todos esses subsídios, esses materiais deram trabalho, consumiram tempo, estão disponíveis. Você pode acessar pelo QR Code que aparece assistindo uma televisão, né, um espaço maior. Vai estar disponível também na descrição o link para o canal do Telegram ou do Discord. E no Discord você também pode acessar não apenas o slide, mas também o artigo, os materiais, que são suplementos que aparecem aqui, mas que não são possíveis, obviamente, estar junto com o vídeo, estar junto com o podcast, se você acompanha na plataforma de podcast. Recomendo fortemente que você compartilhe essa aula. Tem aula que talvez até não faz muito sentido compartilhar, mas essa daqui você tem que compartilhar com todos os pais que você conhece. Não pode deixar isso passar, tá bom? Então é isso, aguardo vocês na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.